Recebendo aqui nossos estúdios da Rádio CBN em Salvador, Dr. Ronald Fidelis, ele é médico angiologista e cirurgião vascular. Vamos falar sobre pé diabético. Dr. Ronald, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez na Rádio CBN. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Fernanda, o prazer é meu. Bom dia a todos. É sempre uma alegria estar aqui nesse veículo de comunicação que presta tanto serviço nesse assunto tão fundamental que é a saúde. Pois é, e hoje vamos falar sobre pé diabético. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é que caracteriza o pé diabético e quais são as principais causas. Muito bem, primeiro lembrar que esse nome, que é assim que a gente se refere dentro do diagnóstico, dentro da medicina, mas o pé diabético, ele é o pé de uma pessoa que tem diabetes, né? E acho que é fundamental, Fernanda, a gente lembrar que o diabetes é uma doença que está crescendo muito. A gente tem estimativas atuais que variam entre 7 a 12% da população adulta com diabetes. Então, na média, é como se cada 1 de 10 adultos hoje tem diabetes. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Considerando que o diabetes é uma doença que, é claro, ela tem uma característica genética, mas o principal é o comportamento. Então, falar sobre diabetes é importante porque muito do que se faz ou do que se deixa de fazer ao longo de uma vida pode ser a diferença entre ter ou não ter. E uma das complicações, talvez uma das mais preocupantes de quem tem o diabetes, é ferimentos que não cicatrizam no pé e que levam à necessidade de amputação. E é por isso que um angiologista, cirurgião vascular, está aqui falando sobre isso, porque nós, médicos angiologistas, tratamos das consequências no pé da doença diabetes. E essa consequência pode ser desde um formigamento, uma dormência, uma ferida que demora para cicatrizar ou até que não cicatriza, até o pior possível, que é a amputação, a perda de um dedo, de parte do pé ou até da perna inteira. Então, pé diabético, definindo, é isso, são as complicações no pé daquela pessoa que tem um diabetes que não está adequadamente controlado. Doutor, aproveitando que você fez essa explanação, eu queria que você falasse um pouco sobre diabetes, porque tem eu já vi, por exemplo, muitas pessoas dizendo assim, uma para outra: não coma açúcar, cuidado com diabetes. Ah, mas eu como pouco açúcar. O fato de comer muito ou pouco açúcar é o fator determinante para o diabetes? Vamos dar aqui um sonoro não, né? A nossa mente, Fernanda, é compreensível que a gente sempre tenta simplificar. E aí, como o diabetes é uma doença em que os níveis de açúcar, eles estão altos no sangue da pessoa, então é normal que se pense assim, então se o problema é açúcar alto no sangue, a questão é o açúcar que eu como. E aí a pessoa fala assim, mas eu tirei o açúcar do cafezinho, eu não como doce. E na verdade não é só isso. Nós temos que entender que tudo que a gente come vira energia em nosso corpo. Aliás, é para isso que a gente se alimenta. É por isso que nós da angiologia sempre trabalhamos com uma nutricionista, porque é fundamental saber a quantidade e a qualidade do que se come. Tudo que a gente comer e não gastar, seja açúcar, seja proteína, seja gordura, tudo que for em excesso vai ser acumulado em nosso corpo na forma de tecido gorduroso. E esse sobrepeso, ele gera diversas situações, inclusive o diabetes. O diabetes é uma doença relacionada com o hábito alimentar. Isso é muito forte. Mas não é reduzir isso apenas ao açúcar. Qualquer excesso, qualquer alimento que é ingerido em grande quantidade e você não gasta, e vivemos hoje também uma epidemia de sedentarismo. As pessoas estão muito atarefadas, não encontram tempo para se exercitar, então acabam se alimentando e não gastando, e aí vai gerando o sobrepeso, gera o chamado pré-diabetes, que é outro termo muito comum, Fernanda, de ouvir, né? Que é aquele estágio antes do diabetes propriamente dito, e logo ali na sequência o diabetes, doença, e aí vem as consequências, entre elas o pé diabético. Doutor, o senhor falando a respeito dessas consequências do pé diabético, o que é que um paciente que tem diabetes, que diabetes não tem cura, né?
tem controle. Isso. O diabetes estabelecido como doença, ele não tem cura. Agora, o pré-diabetes, que é aquela situação que ainda não é diabetes, pode ser revertido caso haja uma mudança de comportamento. Só que mudar hábitos não é fácil, especialmente hábitos alimentares e hábitos de fazer ou não fazer exercício. Mas o pré-diabetes é possível. E, Fernanda, hoje em dia a gente vê casos mesmo de diabetes iniciais que se reverteram. Então, mostrando o quanto é importante a informação para gerar a mudança de comportamento. Porque perceba, se é uma doença que é genética, para que eu me informar? Se meu pai tinha, minha mãe tinha e eu vou ter, porque está no meu gene, não importa o que eu faço. Então não teria sentido a informação. A informação aqui da CBN só é importante porque ao saber que comportamentos podem levar ao diabetes, nós podemos modificar comportamentos e de repente nos livrar dele, do diabetes, ou deixar ele mais controlado a ponto de não ter complicações nos pés. Agora, doutor, diante disso que você falou para a gente, quais são as medidas que podem ser tomadas justamente para minimizar esses efeitos? Bom, uma vez que o diabetes ele está estabelecido, primeiro o diagnóstico, lembrando que o médico especialista em diagnosticar e tratar diabetes é o médico endocrinologista e tem que ser aquele com residência médica, com certificado de especialista reconhecido pelo nosso Conselho de Medicina. Então, quem trata diabetes é o médico endocrinologista. Nós vasculares tratamos as consequências do diabetes. Então, obviamente, primeira coisa, controlar o seu nível de açúcar. Precisa ajustar a sua alimentação, o seu hábito de exercício e a sua medicação, se já for o caso, para o seu açúcar ficar nos níveis desejáveis. A partir daí, temos que saber se já tem consequências na circulação. E aí, uma avaliação circulatória para saber se o sangue está fluindo bem, até lá a pontinha do dedo, é fundamental. E aí que entra o angiologista. Uma consulta com o médico angiologista para ver se tem alguns sinais de má circulação. Lembrando, Fernanda, que o grande problema é que nos estágios iniciais do pé diabético não há dor. Isso é que é o perigo. Uma pessoa com diabetes, mesmo com má circulação, mesmo com a ferida às vezes, mesmo com calo, mesmo com um machucado, não sente dor no pé como uma pessoa sem diabetes sentiria. E aquele ferimento fica ali às vezes dias ou semanas sem ser cuidado. Doutor, em que momento um paciente diabético ele deve procurar um angiologista e de que forma é feita a avaliação? Quais os exames que são pedidos para o paciente fazer? O momento, Fernanda, é ontem. Ou seja, a partir do momento que você tem o diagnóstico de diabetes, é importante que você faça uma avaliação dos seus pés. Primeiro, que você entenda que ao saber-se diabético, você precisa ter o primeiro e grande hábito que eu quero deixar aqui registrado nesse nosso bate-papo de hoje, que é o de fazer o autoexame dos pés. Estamos no mês de outubro, né? Outubro rosa, tem o famoso autoexame da mama, que as mulheres são incentivadas a fazer para a prevenção do câncer de mama. Então vamos colocar aqui esse conceito que é o mesmo também, a mesma ideia, é fazer um autoexame do pé. O que é isso? Antes de você até marcar a consulta com o médico angiologista, entenda que você precisa, você diabético ou diabética, ter um momento do seu dia, na hora do banho, ali você acabou o seu banho, sentar, né, para enxugar o seu pé entre os dedos e olhar, examinar, ver a sola do pé, ver entre os dedos, perceber se tem alguma rachadura, alguma frieira, Fernanda, alguma micose, que é algo muito comum aqui na Bahia, tempo quente. Quem não tem de vez em quando uma micose, que não é nenhum problema, mas na pessoa que tem o diabetes, uma pequena rachadura, um pequeno ferimento, uma micose, pode iniciar uma ferida que traz o risco de amputação. Então, você tem que fazer o autoexame e, assim que possível, fazer essa avaliação com o angiologista. Lá é uma consulta, a gente olha, examina, mede a circulação com aparelhos que são não invasivos. Se preciso, fazemos um Doppler, que é ultrassom vascular, e a partir daí orientamos medidas preventivas para que a amputação não aconteça. 85% das amputações poderiam ser evitadas se esses hábitos preventivos fossem adotados. A partir do momento, Dr. Ronald, que é diagnosticado que o paciente ele tem o pé diabético, quais são os tratamentos mais eficazes,
tanto no estágio inicial quanto no estágio avançado? Estágio inicial, repetindo aqui, para deixar bem claro, controlar a glicemia, controlar os níveis de açúcar. E níveis de açúcar no diabético controlam-se com medicamentos. Existem hoje medicações bastante efetivas e também com alimentação adequada, com hábitos nutricionais adequados. Em relação à circulação, nós podemos ir desde medidas também medicamentosas, alguns remédios chegam a melhorar a circulação, até procedimentos para desobstruir pequenos vasos que estão entupidos, tá? Mas tudo isso, Fernanda, acontece ao longo do tempo, tá? As consequências mais preocupantes, o risco de amputação, que é o grande fantasma que vem à cabeça de alguém que recebe o diagnóstico, que é a amputação, não é um risco imediato. É uma coisa que, quando acontece, é um processo de anos para acontecer. Então, diagnosticou, avaliou, podemos acompanhar essa má circulação e prevenir esse tão indesejável desfecho. Doutor, pacientes com pé diabético geralmente acontece em uma determinada faixa etária? A gente via mais em pessoas de mais idade. Isso é interessante quando a gente fala sobre isso, vamos dizer assim, há 30 anos, tá? Quando eu me formei, eu estou formado há 28 anos, e quando eu me formei, ainda estudante ali no finalzinho da faculdade, a gente via muito isso acontecer em pessoas de 60, 70 anos, e era essa a média. Só que ao longo de 3 décadas, isso é muito pouco tempo, passamos a ver cada vez mais em pessoas mais jovens, mostrando que a doença diabetes, o comportamento em relação a doenças como diabetes, pressão alta é outra doença que tem esse comportamento, isso está acontecendo cada vez mais cedo. Hoje a gente vê pessoas com 30 anos tendo infartos, tendo doenças circulatórias. Então, o pé diabético era algo de mais idade, mas infelizmente está pegando gente mais jovem, o que prova que é uma questão comportamental, não é genética. Então, temos que falar sobre isso, entender para poder agir preventivamente. Eu já vi casos de pessoas que começaram com amputação do dedo mindinho, depois mais um dedo, depois a frente do pé, o pé inteiro, até chegar à perna. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, doutor. Isso são situações muito tristes e que, infelizmente, são muito comuns. Mas o que explica isso, Fernanda, é justamente que quando chega-se ao ponto de ter que se realizar uma amputação de um dedo, nós já estamos no estágio avançado da doença, tá? Então, não é que a doença começou naquele momento que apareceu aquela feridinha no dedo. É este que é o ponto. A amputação é o estágio já final da doença. Nós temos que entender que o processo que levou à obstrução, ao entupimento da circulação, à perda da sensibilidade dos pés de quem tem diabetes, começa desde antes do diagnóstico do diabetes. Só que às vezes não se percebe isso, muita gente recebe o diagnóstico de diabetes e não leva a sério, não tem uma conduta de manter o controle, e aí começa a ter essas consequências que são ruins. E às vezes é um dedinho, é uma parte do pé, às vezes é uma perna, às vezes são as 2 pernas, e é um drama, porque a pessoa fica realmente limitada, né? Gera sofrimento para si, para a família, gera cuidados muito grandes e necessários em casa. Então, é uma situação triste, mas dá para prevenir na grande maioria dos casos. Um paciente que tem pé diabético e se queixa de dormência, ele pode voltar a ter sensibilidade nos pés ou isso é irreversível? A dormência é um tipo de alteração que acontece pelo mau funcionamento do nervo do pé, tá? Então, às vezes um formigamento, às vezes uma sensação de calor, né, de queimação, é uma consequência do nervo. Normalmente, quando a gente controla o nível de açúcar, existe, e se faz exercícios, movimentações, massagens, existe uma possibilidade de reverter, tá? Mas algumas pessoas, realmente, aquele grau de neuropatia, esse é o termo dessa dormência, né? Esse grau de dano ao nervo, ele pode ser irreversível. Mas só em não piorar já é uma grande vitória, tá? Mas é possível sim. Por isso, quanto mais cedo se diagnosticar também a neuropatia, mais provável de haver essa reversão.
Doutor, eu imagino como deve ser difícil para um médico dar um diagnóstico para o paciente de que ele vai precisar amputar um membro. E o quanto é mais difícil ainda para o paciente e para a família receber essa notícia. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância do trabalho multidisciplinar, de vários profissionais envolvidos, ajudando a cuidar da saúde daquele paciente, principalmente em relação às questões psicológicas. Isso é tão importante esse ponto que você traz. Essa semana, um exemplo, tivemos um caso de que a gente precisou indicar a amputação e o paciente ele está realmente precisando assimilar aquela. É uma sensação de derrota muito grande. Né? O que a gente lembra, e obviamente como papel do médico, é de que a amputação ela não é o fim de uma linha. Hoje existem possibilidades de reabilitação, pessoas que são até atletas, a gente viu agora a Paralimpíada, então sim, não é que uma amputação é o fim de uma linha, mas realmente é muito triste e abala muito a pessoa e a família. E o médico tem que ter o apoio ali da equipe multidisciplinar, com uma psicóloga ou psicólogo, para ajudar o paciente ter essa visão, que tudo foi feito até aquele momento para se evitar aquela cirurgia mutiladora, que é a amputação, mas já que a cirurgia agora é a melhor opção, tem que ser vista como um novo recomeço. Vamos agora reabilitar aquele membro que foi amputado, vamos cuidar do outro, para que não aconteça o mesmo. Então, a luta continua, mas não é fácil. E não é fácil para médicos também, para nós que fazemos, que procedemos à amputação, às vezes em pessoas de 40 anos, 30 anos, que teria ali uma vida inteira pela frente com as pernas plenas, né? Então temos que tentar evitar isso ao máximo. Eu estou conversando com o Dr. Ronald Fidelis, ele é médico angiologista e cirurgião vascular, falando sobre pé diabético. Doutor, para a gente finalizar, eu queria que você deixasse o recado aqui para os nossos ouvintes da Rádio CBN em relação aos cuidados, né? Esse alerta, essa atenção, aquilo que deve ser feito, justamente para que não tenha que chegar a um ponto de perder um membro, que deve ser muito difícil. Nós usamos lá no nosso dia a dia, Fernanda, nossa clínica Fidelis, são 12 orientações que eu trouxe aqui, que nós chamamos de os 12 mandamentos de quem tem diabetes e quer cuidar dos pés. Né? E eu vou ler aqui para ficar bem registrado. Primeiro, não fazer compressa nos pés, nem quente nem fria. O pé de quem tem diabetes não tem sensibilidade para o calor. Então você pode achar que está fazendo um escalda-pé e gerar uma queimadura. Segundo ponto, não usar meias que tenham costura interna. A costura pode ser o ponto de uma rachadura ou um ferimento. Então, usar meias com costura, sem costuras ou com costuras externas. Se for a meia comum, bote ao avesso. Não remover cutículas, não tirar bife da unha. Quem tem diabetes não pode fazer isso, tá? Não usar sapato aberto. Sandálias de tiras ou sapato abertos devem ser evitados. Hidratar bem os pés, né? Isso é importante. Nunca andar descalço. Olhar sempre para o pé. Já falei aqui, o autoexame. Não usar sapato apertado. Bico fino, nem pensar, né? Tirar calos só com profissionais. Evitar raspagem de calos em casa, porque pode ser um começo de uma ferida. Sempre olhar por dentro do sapato antes de calçar e enxugar bem entre os dedos dos pés após cada banho, para evitar a umidade e a origem da micose. Então, com essas medidas, a gente tem aí uma proteção efetiva em quem está começando essa jornada de cuidado com os pés. E os pés, né, doutor, que sustentam o nosso corpo, e muita gente não dá atenção e só faz maltratar os pés. Temos que mudar isso, Fernanda. Doutor Ronald Fidelis, nosso entrevistado de hoje. Doutor, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no CBN Salvador. Já fica o convite para o senhor voltar mais vezes para a gente falar sobre os assuntos da angiologia e da cirurgia vascular. Muito obrigada e um ótimo dia. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição sempre. Obrigada. Conversei com o Dr. Ronald Fidelis, médico angiologista e cirurgião vascular, aqui no programa CBN Salvador, falando sobre pé diabético. 11 horas.